Pessoal, é bom estar mais uma vez com vocês, mais este vídeo, tá certo? Espero que estejam bem. Nós vamos para mais uma atividade, tá certo? Correção da atividade da página 125, das questões de 1 a 4, compreensão e interpretação de texto. Nessa atividade nós vamos comparar os dois textos que foram lidos recentemente, tá certo? Nós vamos relembrar o texto da Clarice Lispector, aquele que falava sobre a surgimento, a criação das estrelas, como foi na visão de uma tribo indígena, como foi que as estrelas apareceram. E nós vamos ver o texto de hoje dessa atividade, é texto sobre o surgimento das estrelas na visão de um astrônomo, tá certo? O nome dele é Steiner, astrônomo da Universidade de São Paulo. Então nós vamos dar seguimento aqui. A primeira questão diz assim: o objetivo principal do texto, a origem do universo, é o mesmo da lenda contada por Clarice Lispector, isto é, explicar o surgimento das estrelas? Justifique sua resposta. Temos aqui uma possível resposta, tá certo? Lembrando que se sua resposta estiver aproximada dentro da mesma orientação dessa, tudo bem, não precisa ser necessariamente essa resposta. Diz assim: não exatamente. No texto de divulgação científica, a informação é mais detalhada, ampla e específica, traz outros elementos. Então, nós não temos um mesmo objetivo. Se você observar, o texto da Clarice Lispector é uma lenda, então a explicação que você vai ter ali é uma explicação diferente, é mais poética, não tem, como é que a gente pode dizer, não tem tanta base nos fatos realmente, tá certo? É uma visão de mundo mais, mais sentimental, mais subjetiva, pertencente a um determinado grupo. Então você tem essa visão. E no texto que nós vimos hoje, A Origem do Universo, você vai ter um texto mais é, científico, tentando buscar dados, informações, baseado em acontecimentos, em tentativa de explicar de uma forma mais racional, por assim dizer, tá certo? Não diria nem racional, mas mais embasado na ciência, tá ok? Vendo questões de distância, origem, surgimento, desaparecimento, coisas do tipo que a ciência vai tratar. Questão 2. Segundo o autor do artigo, a origem do universo sempre foi uma preocupação central da humanidade. O que o leva a fazer essa afirmação? Então, a afirmação do autor está baseada no fato de que praticamente todas as civilizações buscaram explicações sobre a origem do universo e da Terra. Então, quando você para olhar todas as civilizações que já existiram, todas elas têm uma história, têm uma gênese, têm uma criação, têm um surgimento. Então, todas as pessoas, quando olhavam, se deparavam e olhavam para cima, viam tudo que existia, sempre se perguntaram, né? De onde nós viemos? Por que que existem as coisas? Por que que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Então, são questões que sempre, sempre chamaram a atenção dos homens, da civilização, sempre buscou a resposta para essa pergunta, para essa questão, tá certo? Então, baseado nisso, o autor faz essa afirmação de que sempre foi uma preocupação da humanidade. Terceira questão. Releia. O Sol, a estrela mais próxima de nós, está a 159 milhões de quilômetros. Esse trecho foi retirado do texto A Origem do Universo. Aí o item A pergunta assim: comente esse dado relacionando a explicação da lenda sobre o nascimento das estrelas. Se você lembrar bem do texto da Clarice Lispector sobre a lenda do nascimento das estrelas, você vai ter na lenda a criação das estrelas vindo por meio de uma explicação singela e simples. Então você lembra lá que as crianças estavam fugindo das mães, começaram a subir uma corda e foram para lá em cima se transformando nas estrelas. No artigo é dito que o conhecimento da distância das estrelas não veio até depois do século XX. Então,
Não foi algo que surgiu há muito tempo, é algo mais recente, baseado em estudos. Então, toda essa questão de olhar, de analisar, de ver realmente como foi que as estrelas surgiram, a distância entre elas, tá certo? Item B. Relacione o número de estrelas mencionado no artigo e aquilo que narra a lenda a respeito da origem desses astros. Resposta. O artigo fala na existência de bilhões de estrelas, enquanto que na lenda algumas crianças deram origem a gordas estrelas. Então, a forma que os índios encontraram para tentar explicar o surgimento das estrelas foram essas poucas crianças que deram origem àquelas poucas estrelas. Mas se você prestar atenção, nós não temos poucas, meia dúzia de estrelas, são bilhões e bilhões de estrelas. Então, é a explicação dada de um fala sobre aquilo e do outro de uma outra traz uma outra visão, tá certo? Enquanto que o artigo fala na existência de bilhões de estrelas, a lenda trata só de algumas poucas crianças que deram origem àquelas gordas estrelas. Item C. Na lenda, os seres humanos já existiam quando as estrelas surgiram. O artigo de João Steiner diz o mesmo? Explique. Não, né? Você lembra lá na lenda, foram os homens que deram origem, aquelas crianças que deram origem às estrelas. No artigo de João Steiner, é o contrário. Não o contrário necessariamente, mas as estrelas já existiam antes dos homens, tá certo? Foram as estrelas que chegaram primeiro, surgiram primeiro, foram criadas, tiveram sua origem antes dos homens. Então a resposta, não, as estrelas são anteriores ao surgimento do homem, né? Elas já existiam quando o homem apareceu na Terra. Item D. Há muita diferença entre o texto da lenda e o artigo de divulgação científica? Então você vai observar claramente, existe muita diferença, tá certo? Uma possível resposta. Sim, há muita diferença entre os textos. Eles partem de visões de mundo diferentes e saberes muito diversos. Então, o texto científico é mais específico, tem uma pesquisa, tem uma análise, tem todas essas questões. Tem uma outra visão de mundo, está baseada em outros contextos, enquanto que a lenda cumpre uma outra função, está voltada para uma tribo indígena, cumpre a função de tentar explicar aquelas pessoas não necessariamente baseadas em fatos, mas mais em uma religiosidade, psicologia, tá certo? Filosofia, então tem esse aspecto também mais subjetivo. Apesar de que tanto um quanto o outro tem um aspecto, uma questão bem subjetiva também, tá certo? Então, essa seria algumas diferenças. Você pode acrescentar, pode ver outras, tá certo? Isso que é uma possível resposta básica. Quarta e última questão, nós vemos o seguinte. Nos trechos lidos do texto, A Origem do Universo, há imagens com legenda. Qual é a função desse recurso visual em um artigo de divulgação científica? Uma resposta. Fotos e imagens complementam as explicações dadas no texto verbal e possibilitam o contato visual do leitor com o conteúdo trabalhado, o que torna o conhecimento mais próximo e, não raro, mais atrativo. Então, é uma forma também de trazer informações a mais, de tornar o texto mais atrativo, de chamar a atenção, de colocar o que são aquelas imagens, o que elas representam, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Semana que vem nós continuamos. Tenham um bom final de semana e até a próxima.